Aí eu vou fazer uma oração aqui, você vai acompanhando aí. Você tem algum pedido, algo que você queira que a gente ore aqui, por alguma coisa em relação ao seu trabalho, sua vida, seus relacionamentos? Fala que a gente já ora por isso também, tá bom? Enquanto isso, deixa eu ver aqui se mais alguém respondeu alguma coisa. Beleza, pode deixar. Vamos orar então. Ó, chegou mais um aqui. Ver quem foi que chegou. Ah, beleza. Espera ela entrar aí, gente, já ora junto. Oi, Belize, tudo bem, amiga? Hoje estão seis remanescentes hoje. A gente ia orar nesse momento. E aí a Fran aqui pediu pela, pela vida dela mesmo, tranquilo, e pelos familiares. E queria saber se você tem algum pedido, escreve aí, então a gente vai fazer uma oração aqui agora. Aí a gente já ora por você também. Pois é, chegou a tempo. Ó, chegando mais gente aqui. Boa. Deixa eu ver quem foi que chegou. Ah, Janaína. Janaína, espera a Janaína chegar aqui também. Oi, Jana, tudo bem, amiga? Hoje a Jana chegou aí. Cara, eu ia orar nesse momento e você chegou no momento da oração. Então, tá de boa. Manda aí, a gente vai orar aqui agora. Aí eu quero saber se você tem algum pedido para a gente orar. Então, você chegou depois, não viu? A Fran pediu pela família dela, pela vida e pela família. A Evelise também está voltando para casa agora, está pedindo pelo emprego do marido. Você tem algum pedido, amiga? Pela vida financeira, tá? Vamos orar por esses pedidos e eu queria também colocar aqui para vocês estão acompanhando, né? A gente tem conversou na semana passada. Hoje eu tô aqui no escritório ainda e tem sido bem cansativo. Então, sei lá, ontem eu saí daqui era mais tipo 10:30 da noite. Eu sei que isso não é nem sustentável no longo prazo, né? E terminar aqui a gente continua, mas às vezes é necessário. Então, meu pedido é para que Deus me dê forças para para seguir, né? Exatamente, que Ele sustente a todos nós e dê forças. Vamos orar então. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a gente pode parar, às vezes cansados, às vezes até sem vontade, e é triste isso quando a gente está com esses sentimentos, porque quando a gente é envolvido pela tua palavra, a gente percebe o quanto abençoado nós somos por termos a tua revelação. Então, nesse momento, a gente quer te pedir uma bênção especial pela Fran, pela sua vida, pelos seus familiares, pela Evelise, que pediu pelo seu esposo, pelo emprego do seu esposo, pela Jana, que chegou a tempo da oração também, pediu pela sua vida financeira, por mim, que ando bem cansado esses dias, em vista dessa nova rotina de adaptação. Mas a gente quer entregar tudo nas tuas mãos. A gente está aqui não só de forma interesseira para te pedir as coisas, mas a gente está aqui principalmente porque a gente quer parar tudo que a gente está fazendo. As meninas estão voltando para casa, estão se ajustando aqui. Eu dei uma pausa aqui no meu trabalho para a gente fazer o que a gente considera importante, talvez a coisa mais importante desse dia, que é te conhecer, que é orar, quer falar contigo. Se a gente não teve a oportunidade de fazer isso com calma, agora que a gente tem um pouco de paz nesse momento, onde a gente vai abrir a tua palavra, conhecer um pouco mais, mergulhar na tua história, em um momento que foi tão difícil ali que você passou e que isso, de alguma forma, fale conosco dentro da nossa necessidade. Você conhece a necessidade de cada um, as nossas necessidades físicas, emocionais, financeiras, e quantas vezes a gente é atropelado pela nossa rotina, por
correr atrás do vento e no final a gente olha para tudo isso e até se pergunta, né, se valeu a pena. Então a gente quer parar antes de tudo isso acontecer e fazer o que realmente vale a pena, é te conhecer, ler a tua palavra, estudar e aprender mais sobre ti. Fica conosco nesse momento, que teu Espírito Santo guie aqui os nossos corações e nos ajude a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Vamos lá, então. Tá bom, sem problema. Eu vou lendo aqui, então vocês vou lendo e vou comentando, como a gente sempre faz, e aí, à medida que vocês forem, quem for aí liberando, avisa aqui que a gente já coloca numa rodada de leitura, tá bom? Paramos, a gente leu todo o 18, certo? A gente terminou lá, o final do 18, que fala assim, queria ler o último verso, né, do 18, só para relembrar. Semana passada estava chovendo bastante. Porém, eles gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. E Barrabás era um assaltante. E teve aqui também aquela pergunta, né, bem filosófica: o que que é a verdade? Nossa, a gente poderia passar horas aqui, né, comentando o que que é a verdade. Jesus vai responder que a verdade, às vezes, isso é até difícil para a gente entender, né? Como assim que a verdade, ela é uma pessoa, né? Como que a verdade, ela é uma para desativar. Pronto. Quando você voltou, aí saiu estourando o som aqui, mas agora deu certo. Então, às vezes é difícil para a gente entender o conceito, né, em Jesus como uma pessoa dizendo que ele é a própria verdade. E, e a gente vai entender um pouco mais desse diálogo dele com Pilatos agora no capítulo 19. E aí, o que que Pilatos já começa, né? Então, vejam que essa é uma cena, e eu queria que nesse momento a gente, onde você estiver me ouvindo, você consiga tentar mergulhar e viajar no tempo e voltar, tentar entender e compreender o que a gente já ouviu tantas vezes, o peso do que está acontecendo aqui agora. Então, Pilatos, versículo 1, mandou os soldados açoitarem Jesus. E eles fizeram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele e vestiram Jesus com um manto real vermelho. Salve, rei dos judeus! Caçoavam eles e davam socos no seu rosto. É tenso, né? Porque lembra quando, de novo, né? Quando a gente falou lá na história de Judas, que eu sempre falo que foi muito constrangedor, pelo menos para mim, Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, ajoelhado, lavando os pés de Judas. A gente já ouviu muito sobre o quanto Jesus sofreu. Talvez já tenha ficado até batido, né? Que a gente ouviu. E é muito, muito maluco isso, né? Sabe, vocês já viram os médicos, né? Quando dão uma notícia com frieza para os familiares que perderam um ente querido, e às vezes não é nem por maldade, é porque eles já deram aquela notícia tantas vezes que já ficou natural dar a notícia da morte de um ente querido. E aí parece que ele é indiferente, né? Parece que o médico é indiferente. Mas não é. É porque ele se acostumou. E e olha que bizarro é isso. A gente se acostumou a ver o quanto Jesus sofreu e muitas vezes a gente passa correndo por esse texto e não tem mais nenhum impacto sobre a nossa vida. Queria que a gente refletisse um pouco sobre isso e por que que isso aconteceu dessa forma. E aí Pilatos, versículo 4, ele saiu outra vez e disse aos judeus: agora eu vou trazer Jesus aqui fora para vocês. Mas entendam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos estava tentando libertar Jesus, porque ele sabia. Só que, olha que loucura, né? Vocês percebem que a gente passou capítulo por capítulo, capítulo após capítulo,
E todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, elas são postas diante de uma decisão. Jesus não toma essa decisão. Jesus, ele não nos convence de quem ele é pela força, muitas vezes nem pelo argumento. Jesus nos convence de quem ele é pelo olhar, pela sensação. Imagina o que Pilatos estava, e o conflito de Pilatos entre o poder e libertar quem ele acreditava que era inocente. O texto não deixa claro se Pilatos acreditava que Jesus era o Messias, mas deixa bem claro que ele acreditava que Jesus era inocente. O que segurava, então? Que Pilatos, se ele fizesse um motim ali, ele poderia ser deposto do cargo dele, algo que ele dava muita importância. Vocês lembram, né, quando a gente viu Nicodemos, foi encontrar Jesus. E aí eu percebo um padrão aqui, tá? Eu percebo um padrão que quanto mais as pessoas ascendem a um poder, mais difícil é elas se submeterem ao rei do universo, aquele que tem todo o poder. Nicodemos ainda vai aparecer, a graça fica irresistível para ele, né? A ponto de quando Jesus é morto, ele vai lá e ele não quer mais nem saber, mas ele primeiro, porque ele tem uma posição muito alta, ele vai às escondidas encontrar com Jesus. Só que ele não resiste. E lá, qual o paralelo que tem entre Pilatos e Nicodemos? O poder. Os dois tinham bastante poder. Nicodemos, poder religioso, Pilatos tinha o poder ali governamental, né? Os dois foram atingidos em cheio por Jesus, sabe? Outro padrão que eu vejo, né? Quando as pessoas estão diante de Jesus, elas ficam incomodadas, elas ficam perplexas, elas ficam ali, às vezes, sem saber o que fazer, sem saber o que está sentindo, mas sabendo que é algo diferente. E aí começa esse conflito dentro de cada um. Tá bom, amiga. Beleza. Então, e isso já leva a gente a pensar, né? A nossa busca, os 6 meninas que estão voltando do trabalho, a Jana que ainda está trampando ainda, fazendo uma entrega, uma encomenda, eu que ainda estou aqui no meu trabalho. O sentido de tudo isso, buscar uma vida melhor, estrutura, tudo isso é válido, é nobre, mas é uma linha muito tênue, principalmente quando o poder entra na jogada. Esses dias eu estava vendo uma pregação do Bibo, não sei se vocês conhecem, o que escreveu O Deus que Destrói Sonhos, inclusive eu indico bastante. Ele falando, né, sobre a relação de Jesus com o dinheiro no Novo Testamento. E, cara, não é que ser cristão tem que ter voto de pobreza, não é isso. Todo mundo corre atrás de um futuro melhor e tá tudo certo. Mas a linha é muito tênue, onde a gente se perder no meio de todo esse processo. Perder de vista o que realmente vale a pena. Perder de vista o que realmente vale a pena. E aí a gente vê aqui, o grande conflito de Pilatos era entender que Jesus estava mexendo com ele, a ponto dele falar, e gente, não é. Por que ele ia se importar com Jesus? A não ser que ele realmente tivesse mexido. E do outro lado, puxando numa direção totalmente oposta ao poder que ele tinha e que ele poderia perder. Vamos continuar a leitura aqui, então. Aonde paramos? Versículo 5, amigos. Se você conseguir ler daí, 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos disse: Eis o homem. Ao ver Jesus, os sacerdotes e os guardas do templo começaram a gritar: Crucifique, crucifique. Vocês o crucifiquem, disse Pilatos. Não encontro nele base para acusá-lo. E aí, de novo, quem é, meu Deus do céu, que está gritando aqui para crucificar? Os sacerdotes principais, a gente já teve essa discussão aqui, né? Aqueles que eram para estar apontando para Jesus e falando assim, eis aí o Salvador do universo. Aqueles que eram para, como João Batista, lembra? Outro paralelo, né? E pode ser, né? Aqui eu estou
apenas pensando. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho, pelo menos, intrigante, e não tem como não lembrar, quando a gente leu lá em João capítulo 1, né? Quando João olha, capítulo 1, no capítulo 2, quando ele olha para Jesus e ele fala assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente tem o contrário agora. E aí eles olham e começam a gritar: crucifique, crucifique, quase que vociferando, né? E Pilatos, cara, vocês crucifiquem, que eu não tô vendo. E parecia, o único, pelo menos sincero aqui, estava sendo Pilatos, né? Estava sendo Pilatos, que não era para ser, como se os papéis estivessem totalmente invertidos. Totalmente invertidos. Versículo 7. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Que loucura, né? Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda com mais medo. Pode ler o 9. E voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Posso falar uma coisa? Claro. Desculpa, quebrar assim o raciocínio, mas assim, é que eu acho que se ele tivesse falado quem ele era, se ele só confirmasse, se ele dissesse, é isso mesmo que você está pensando, Pilatos não teria permitido que acontecesse o que era necessário acontecer para a nossa salvação, mas como você falou, Pilatos tinha muito mais noção de quem era, o respeito que tinha, os milagres que ele não viu, mas ouviu, e ele teria muito mais sensibilidade àquela situação toda do que os que deveriam indicar Jesus, como você falou, tiveram, né? Faz muito sentido, porque ele tá interessado, né? Pilatos, ele tá mais do que interessado. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente fica, no mínimo, intrigado. Como pode um homem... E aí, né, vamos pensar aqui, o que que Pilatos, vamos dar uma viajada aqui, né? O que ele poderia estar pensando nesse momento? Gente, o que está acontecendo aqui? Como é que pode esse homem aqui, que brilha, no sentido figurado, né? Que fala, que eu sinto as palavras dele, que tem alguma coisa que está mexendo comigo. Por que as pessoas querem matar? E alguém É pode... porque Pode falar. Não, porque assim, até então eles falavam que ele se dizia querer ser rei, que era para poder atingir Roma, né? Então ele dizia. Uhum. E ele já estava suspeitando que tinha alguma coisa errada, não descia aquela história, ele fazia questão de declarar. Mas quando eles falaram que ele se disse ser o filho de Deus, aí o versículo fala: Pilatos ficou ainda mais amedrontado e Uhum. voltou para dentro do palácio. Então ele correu para saber e ouvir da boca de Jesus. Se Jesus tivesse dito sim, eu sou, se ele só tivesse dito eu sou, o que ele disse para os soldados, que derrubou todo mundo ali naquela hora, com certeza Pilatos não deixaria acontecer o que realmente aconteceu, embora fosse o plano de salvação. Mas Pilatos teve noção, ele teve sensibilidade, ele realmente cria, ele cria mais do que os próprios judeus, né? Sim, exato. E isso de novo, né? Porque que eu sempre puxo isso pra gente. Porque todos nós aqui, acredito que somos cristãos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E pelo menos as pessoas de alguma forma podem ver ou tentar enxergar isso em nós. E a galera que tinha esse rótulo era que estava cega. Isso me deixa amedrontado também, assim como Pilatos. E aí, abrindo aqui uma coisa bem pessoal para mim, né? Até que ponto de novo, aí quando a gente começa a conversar, eu já começo a ficar empolgado. Eu falo, poxa, ainda bem que teve nosso encontro. Mas eu estava muito cansado antes de a gente começar. E aí, quando começou o pessoal desmarcando e tal, eu falei, gente, tomara que não vem ninguém. Olha, perdoa-me, Senhor, porque eu não sei o que eu falo. Mas vocês veem como a gente fica cego, cego pelo nosso cansaço. Caramba, essa é a melhor parte do meu dia. Como assim eu poderia estar até agora pensando em não em deixar para lá? Então talvez, né, nas suas devidas proporções, ninguém vai aqui falar para crucificar Jesus não com essas palavras. Mas o simples fato de a gente conhecê-lo
e abandoná-lo e deixá-lo de lado, como a gente falou muito na semana passada, né? De novo, de perder a consciência da presença dele. E na prática, o que que a gente está fazendo, né? O que que eu estou fazendo? A Então, gente está pode falar. a gente tá se desconectando e ao se desconectar a gente o nega, né? A gente Uhum. acaba negando ele dos detalhes da nossa vida, do nosso viver. Porque a gente Exato. entra realmente nessa corrida, né, da rotina, do tempo, da sobrevivência daqui. E essa questão da gente, uma coisa que eu gosto de falar sempre, o controle, né? Eu, pelo menos, eu como mãe, como esposa, como é, trabalhando, né, como uma pessoa que trabalha, eu gosto de ter o controle das coisas. Uhum. E dá uma sensação de controle. E quando tu para, tu pensa, eu não tenho nada sobre o meu controle, eu não sou ninguém, se eu pensar no universo, em Deus, mas ele se importa tanto que ele diz que me enxergou no ventre da minha mãe quando estava me criando. Ele se importa tanto que ele sabe a quantidade de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça, mesmo eles caindo diariamente. Então, assim, são paradoxos desse Deus tão grande que ao mesmo tempo me ama numa intimidade, mas que eu tão facilmente o perco de vista nos detalhes da minha vida. E é uma forma de negá-lo, mas ele é tão misericordioso que ele diz: eis que estou à porta e bato. E ele não desiste, ele está o tempo todo. Então, acho que o desânimo, né, que acaba dando quando a gente acaba não conseguindo chegar aqui, principalmente para você que está motivado por esse momento no seu dia, é muito assim, cadê, né? O que significa isso? Mas Uhum. ao mesmo tempo, para a gente é um fôlego. Eu sinto isso, é um fôlego na minha semana, é um fôlego do meu dia, com os meus filhos, com a minha rotina de trabalho, a minha rotina de casa, porque a gente se lembra de onde vem, que mesmo não estando no controle, quem tem o controle sempre quer o nosso bem. Embora a gente esteja nesse mundo tão dolorido, tão cheio de sofrimentos, ainda assim ele quer dizer que há paz nele, uma paz que excede o entendimento. Tá tudo dando errado, mas se eu tiver com ele, eu vou sentir uma paz que vem dele, eu vou conseguir suportar até que a paz do lado externo também venha, assim como vem do lado interno, né? Enfim. Sim. E aí, entrando aqui, ele, dentro desse diálogo, né? Imagina que, de alguma forma, a gente se conecta aqui com os personagens que estão na cena, né? Os sacerdotes, os soldados, o Pilatos, e ele volta, e ele tenta, Jesus não dá nenhuma resposta para ele. Jesus sempre, né? Para ensinar alguma coisa, para não, ele não age como a gente está esperando. Nunca. Essa é uma das coisas que eu aprendo. Ele nunca age, ele não é convencional, ele é intencional. E ele intencionalmente não dá nenhuma resposta. E aí o Pilatos fica maluco. Ele fala assim: Você se nega a falar comigo? Perguntou o Pilatos. Não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Com isso, Pilatos tentava. E olha só, né? Parece ríspida, né? Mas o que que. O adendo que João coloca aqui, né? Como se ele estivesse comentando a narrativa. Ele fala assim: com isso, Pilatos tentava libertar Jesus. Ele fala assim: Jesus, pelo amor do teu pai, pelo seu próprio amor, fala alguma coisa, me responde. Com isso, Pilatos tentava libertar Jesus. Mas os líderes judaicos diziam: se o, aí eles tocaram na ferida dele. Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se declara rei está em revolta contra César. Pode ler o 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em aramaico é Gábata. A, a essa hora, já era cerca de meio-dia, dia da preparação, véspera da Páscoa. E aí vocês sabem, né, que
tudo isso acontece ao redor da Páscoa, como a gente falou na semana passada, todo o livro, e aí tudo isso é muito bonito, muito profundo, né? Que Jesus, ele vai ser a verdadeira Páscoa. Então, os primeiros leitores disso aqui, para quem a carta foi endereçada, estava muito fresco, toda a tradição ao redor da Páscoa, de libertação, e é como se é como se a Páscoa estivesse lentamente acontecendo aqui, ao redor de Jesus, né? E é isso tudo de forma muito lúdica, muito lúdica. E aí Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Agora, são vários diálogos, né? Então, Pilatos tem um diálogo. Jesus tem um diálogo com Pilatos, os sacerdotes têm um diálogo com Pilatos, os sacerdotes têm um diálogo com Jesus, e agora entra o diálogo com os próprios judeus, que era outra turma, e aí volta para o capítulo 1, né? E lembra que quando João escreve tudo isso, já tinha acontecido. E lá no capítulo 1, como se ele fizesse um disclaimer, como se ele deixasse em letras garrafais. Gente, Jesus era a luz do mundo, a luz que brilhou em meio às trevas e não foi aceita. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Por favor, não. E isso parece que grita na minha mente, capítulo após capítulo. Não caia no mesmo erro, Thiago. Não caia no mesmo erro com as suas ações. As escolhas são diárias. A gente poderia ter escolhido não estar aqui agora, assim como Pilatos. Jesus não vai tomar essa escolha. Ele vai deixar fluir as coisas acontecerem. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Só que quando a gente volta para o texto e escolhe estar aqui, pelo menos a gente tem um alerta falando assim, cara, não. Porque olha o que eles vão responder, né? Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Verso 15. Agora. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Parece um absurdo, né? E permitam-me a redundância aqui. Por quê? Porque o próprio Pilatos já está falando há uns 5 versículos. Gente, o que está acontecendo? Ele estava falando óbvio ali. Ele estava falando óbvio, mas eles estavam com ouvidos tapados. Estavam aqui e eu não sou sensacionalista, tá? E nem muito levado pro lance emocional. Eu sou, inclusive, muito cético em muitos aspectos. Mas parece aqui que eles estão possuídos por alguma coisa que está os deixando cego. E esses são, junto com o povo, isso virou assim uma histeria coletiva em prol do ódio contra uma pessoa. Em prol do ódio contra uma pessoa. E aí essa histeria alcança todo mundo e eles gritam, né? Eles gritam, os sacerdotes gritam. Eles não têm outro rei além de César. Olha que loucura, né? Não temos outro rei além de César. Então, beleza. Aí Pilatos não tem mais o que fazer. Aqui Pilatos faz a escolha dele. No verso 16. Muito sutil, né? Uma escolha. O que é uma escolha, né? Você escolheu estar aqui. Você escolheu, Fran voltando para casa dentro do ônibus, escolheu estar aqui. A Giana terminando de fazer o trampo dela, escolheu estar aqui. Evelise voltando para casa, escolheu estar aqui. Eu escolhi estar aqui. A gente poderia ter escolhido não estar. Uma escolha simples, em milésimos de segundo. Muitas vezes, até inconsciente. Mas a gente não tem noção do quanto as nossas micro-escolhas elas vão desenhando a nossa vida. Elas vão desenhando. E nós somos frutos das nossas escolhas. Pode falar, amiga. Não, porque eu fiquei pensando, né, aqui com a tua fala, eu refleti, porque realmente, se Pilatos tivesse seguido o que ele estava demonstrando, que estava percebendo, ainda assim um plano de salvação aconteceria, ainda assim Jesus morreria. Eles Exato. conseguiriam alguma forma de fazer isso, mas ele realmente, mesmo percebendo que tinha algo errado, ele temendo ao descobrir que ele se dizia o Filho de Deus,
ainda assim, né, ele abriu mão do que ele, talvez do toque do Espírito Santo, da possibilidade da escolha diferente na vida dele, de entrar para a história de outra forma, né? Uhum. Exato, Entendi. exato. Porque a gente só sabe como a história chegou até nós, mas dentro da Deus, dentro da sua soberania, ele deveria enxergar diversas possibilidades na qual todas elas o plano da redenção seria concretizado. Então essa aqui é a história que a gente conhece, mas que a gente pode pegar outros personagens que tomaram atitudes diferentes, né? Para aceitar a Jesus, que poderiam também não ter aceitado, e isso não tem uma linha determinista, né? Falando que não, gente, eu não acredito nessa linha determinista, eu acredito exatamente nisso, na soberania de Deus, que nada pode frustrar os planos do Todo-Poderoso, e que sim, ele estava tentando salvar Pilatos, senão ele nem teria se dado ao trabalho de dialogar como ele fez, né? Fazer perguntas tão profundas, sabendo que a gente iria ter acesso a essa história e que Pilatos, de fato, poderia ter tomado outra atitude, né? Então, ele foi fruto aí do seu livre-arbítrio. E então Pilatos entregou-lhes Jesus para ser crucificado. E aqui ele fez a escolha dele, né? E os soldados colocaram as mãos nele. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Perdão. Quem era Maico é chamado Gólgota. Ali eles crucificaram Jesus e outros dois com ele, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vocês veem que João faz questão de citar umas duas, três vezes essa questão de rei, de reinado, de como, o que orbita ao redor disso, né? De como Jesus fala para ele, ou fica calado em relação a ser rei dos judeus, o quanto Pilatos pega e usa essa terminologia para falar que tal rei de vocês, o quanto os sacerdotes, porque no final de tudo tem um teólogo que eu gosto muito, indico também, que é o N.T. Wright, e ele fala assim, ó, Jesus veio para mostrar como que era o seu reino, como que era o seu reino está aqui hoje. Então, o reino dele, e no reino dele, nós temos a opção de ser servos e súditos. É isso que Paulo vai escrever quando ele fala da carta aos Filipenses, ele fala assim, ó, Paulo, servo de Cristo. Ele nem se chama de apóstolo, ele sabe quem é o rei dele. E quando você tem consciência de quem é o seu rei, você vai viver de acordo com as normas desse reinado. E aí Jesus vai falar, o meu reino não é deste mundo. E aí, na oração que Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha, olha que interessante, né? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no reino dos céus. E ele falou muito sobre o reino, ele como rei. E parece que Pilatos é o único que entende. Parece que Pilatos é o único que entende que Jesus é de fato o rei. Ninguém mais, os caras, bizarramente falam: nosso rei é César, e não Jesus. E aí eu acho bizarro e quando eu olho para minha vida, né? Quem é que está sendo meu rei? É Jesus também? Quem é meu César hoje? É o meu trabalho, que eu entro aqui 7, fico até 10. Porque o rei é aquele a quem eu sirvo. A quem eu estou servindo hoje. E será que um cara que nem conhece a palavra tá mais sensível a isso do que eu? Porque ele entende que tá claro que Jesus é rei. E se Jesus é rei, por que eu não estou servindo a esse rei? Por que eu não, pelo menos, não estou trazendo? Por que eu não estou vivendo de acordo com esse reinado? Então, tem várias perguntas intrínsecas aqui, né? E aí ele deixa na tabuleta lá. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E a tabuleta, onde estava escrito em hebraico, latim e grego, de modo que muitas pessoas puderam ler a inscrição. 21.
Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Que loucura, né? E de novo, agora brigando por conta da terminologia. E aí Pilatos respondeu: cara, o que eu escrevi, escrevi, acabou. Pelo menos essa moral eu ainda tenho. 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não vamos rasgar a túnica, vamos jogar os dados para ver quem ganha o manto. Isso cumpriu o que a Escritura diz. Eles dividiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes sobre a minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, antes disso, né, coisas que parecem aleatórias aqui acontecendo, né, mas são pequenos sinais proféticos que de fato mostram que Jesus era o Messias. A gente vai ver no capítulo 22, se eu não me engano, João falando que nem todos os livros do universo caberiam às histórias de Jesus e que ele escreveu isso para que a gente cresce que ele era o Messias e que com isso tivéssemos vida em seu nome. É isso que ele vai falar. E esses flashes, né, esses lampejos, são justamente mostrando que as profecias estavam se cumprindo em Jesus. Tudo aponta para Jesus. O Novo Testamento é sobre Jesus. O Antigo Testamento é a expectativa de que Jesus viria. O Novo Testamento, os evangelhos são a história de Jesus. De Atos para frente, é a história da igreja que é fundamentada onde Jesus é a pedra angular. Tudo é sobre Jesus. Quando eu entendi isso, e olha que eu nasci e criado na igreja, a minha percepção sobre tudo mudou. Porque tudo no final é sobre uma pessoa. A vida é sobre uma pessoa. Lembra, né? Ele fala que eu sou a vida. O caminho que a gente busca é uma pessoa. A verdade, o que é verdade? Tudo é sobre uma pessoa. E parece simplista, né? Mas não é. Isso é profundo. Mas é simples em que sentido? É fácil de a gente, pelo menos... Então, o que eu preciso, em essência, não são das regras. Eu preciso de uma pessoa. Para que, por amor a essa pessoa, eu obedeça as regras que precisam ser obedecidas. O caminho que eu tenho que seguir na minha vida, e às vezes tem várias perguntas, né? Que você veja, quando a gente tem a consciência sobre a pessoa, as perguntas mais inquietantes sobre a nossa existência, elas ficam claras. Então, o caminho para uma vida melhor, um caminho para uma vida que vale a pena ser vivida, é uma pessoa que caminha. Então, essa pessoa está comigo no caminho e ela é o próprio caminho. Essa pessoa é o destino. Então, a vida é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. É uma pessoa. E quando a gente olha e entende isso, até Então, eu oro não por uma obrigação, mas por uma necessidade de me conectar com uma pessoa. Eu estou aqui não por uma obrigação, mas por uma necessidade de falar com vocês sobre uma pessoa. Eu tenho levado isso para a minha vida. Qualquer oportunidade que eu tenho, beleza, eu vou falar sobre um tema, sei lá, qualquer tema. Esse tema fala sobre a pessoa de Jesus? Não. Dá para puxar para ele? Porque no final é sobre ele. Quando a gente parte de Jesus e para Jesus, as coisas fazem mais sentido. Exato. Exato. Ele mesmo, exato, amigo. Ele vai dizer, eu sou o princípio e o fim, cara. Sou eu, o princípio e o fim. É uma pessoa. Só que, o que é uma pessoa? Ela é palpável, você consegue pensar pelo menos em abraçar uma pessoa, em conversar com uma pessoa. Então, quando Deus se fez homem, que é uma pessoa, mas talvez fosse muito distante da gente entender a ideia de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, é uma pessoa que existiu, uma pessoa real, uma pessoa que está aqui, uma pessoa que se compadece das nossas dores e que fez o que fez por cada um de nós.
Então, tudo é sobre a pessoa de Jesus, que é real. A minha vida teve um marco que foi entender que Jesus é uma pessoa e não uma ideia. E aí isso começou a ser o combustível para todas as outras coisas. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, que parece coisas aleatórias, são para confirmar que Jesus era de fato o Messias. E olha quem, né? As mulheres que apoiam essa esposa de Clopas aqui, que provavelmente era uma pessoa que tinha muito dinheiro, né? Que era da alta sociedade, que financiava o ministério de Jesus. Então não tem essa, cara, qualquer pessoa, não tem distinção, não tem distinção. Beleza? Ai, que bom, Fran. Exato, exato. E talvez se a gente buscar pelo menos ter uma intimidade com ele, a gente consiga avançar para isso, né? Fran, quer ler com a gente? É, paramos no 26. Agora, 26, é. É João, né? Aham. 19, 26. 19, 26. 26, 26. Tá. É versículo 26, né? Uhum. Tá, eu vou ler aqui. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus sabia que tudo já estava terminado. E para cumprir as escrituras disse: estou com sede. 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no hipósse, e lá chegaram à boca. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Olha que doideira, né? E Jesus ele não morre, ele se entrega. Ele fala assim: fechou, está consumado, está feito, tudo está cumprido. Tem uma riqueza de significado por trás de cada um dessas atitudes, dessas microatitudes que a gente poderia ficar falando cada uma delas. Algumas eu ainda estou descobrindo, inclusive. Mas cada uma delas é para chegar no ponto e falar assim, ó, tá pago, tá consumado, está feito. Ele se entrega, não é que a morte vence Jesus. Jesus se entrega como parte de um plano perfeito. E aí o 31, né? Era o dia da preparação. Isso foi na sexta. E o dia seguinte seria o sábado sagrado. Os líderes judaicos não queriam que os corpos permanecessem pendurados ali no dia seguinte. Por isso, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados. Gente boa, os líderes religiosos, né? Assim, os seus corpos poderiam ser tirados das cruzes. Pode ler. Foram, pois, os soldados, na verdade, que quebraram. Ah, não, você leu isso aqui, né? Quebraram as pernas primeiro, outro com ele foram. Não, foram, É o pois, os soldados. 32. Foram, pois, os soldados que, na verdade, que quebraram as pernas ao primeiro, e o outro que com ele fora crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou seu lado com uma lança, e daí correu sangue com água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para quem também vos creias. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz nas Escrituras em outro lugar, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois 38, de amiga. Depois disto, José de Arimateia,
o que era discípulo de Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi o que tirou o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Aloés. Olha aqui, e os dois juntos enrolaram o corpo de Jesus em um pano de linho cheio desses perfumes, como é o costume judaico para o sepultamento. Olha só, né? Cadê os discípulos? Sumiram. Sumiram. Quem aparece aqui, e eu imagino, caraca, eu imagino, esses dois, né? Que eram os líderes, porque eles estavam numa posição bem parecida, e de novo, as escolhas, né? Vocês percebem como as escolhas aparecem várias vezes aqui? As micro escolhas, e eles não, para eles não importa mais. Por mais que eles seguissem Jesus no anonimato, por serem líderes judeus, duas espécies de líderes judeus. No mesmo capítulo, a gente tem líderes judeus falando para crucificar Jesus, vociferando contra Jesus, dizendo que o único rei que eles conhecem é César, e colocando um medo no Pilatos, falando que se ele não mandasse crucificar Jesus, ele não era amigo de César. Esse é um tipo de que a gente tem. E aí traz pra gente até um alívio, né? Porque a gente falou, caramba, mas a gente consegue encontrar também o José de Arimateia e o Nicodemos, que também conheciam muito, mas que não resistiram à graça e voltam aqui e não querem mais nem saber do título deles. Pilatos poderia ter feito essa escolha. Poderia. Fala, amiga. Não, eu fiquei assim, pensando, né, lendo assim com mais atenção sobre José de Arimateia, que tinha medo, e sobre Nicodemos, que é mais falado, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais dele, né? Dessa coisa de procurar Jesus à noite, de ajudar, mas sempre à distância, né? E você perguntou sobre os discípulos e me veio muito forte, né? Como é a misericórdia de Deus. Porque eles tinham todo um receio por serem líderes, eles tinham um resguardo da imagem deles, mas na hora que tudo aconteceu e veio à tona, eles rasgaram, se desnudaram de quem eles eram para a sociedade. E eles aceitaram, assim, a misericórdia de Deus deu a oportunidade deles realmente demonstrarem a escolha deles, assim, quem era, que emoção, né? Porque, claro, os discípulos viveram intensamente durante 3 anos, e quando você pergunta, cadê eles? A gente não está vendo, a gente vê João, o discípulo amado que está segurando a sua mãe, mas mais ali atrás, né? E nesse momento de falar como autoridade, nenhum deles se arriscou. Quem se arriscou foram aqueles que tinham tido vergonha, tinham se escondido, mas aceitaram aquela oportunidade de dizer realmente a quem eles seguiriam. E fica muito claro, né, que quando a gente tem um encontro real com Jesus, e sabe de que eu lembrei agora? Eu lembrei lá da mulher do poço. Cara, a mulher do poço, ela não estava nem aí. Ela largou os cântaros dela e ela saiu correndo pela cidade inteira, falando assim: venham e vejam o homem que tem dito tudo que eu tenho feito. Ela não estava mais nem para a reputação dela, porque ela tinha encontrado algo melhor. Ela tinha entendido que era muito melhor. Eu vejo isso em José de Arimateia e Nicodemos. Imagina a angústia de Nicodemos por todos esses anos, depois do encontro que ele teve então com Jesus, a ponto de no ápice ali, ele falou assim, cara, dane-se os meus títulos, dane-se se eu não vou ser mais professor de ninguém, eu encontrei algo que é melhor, eu encontrei algo que é superior, e ele acabou, e ninguém vai fazer nada, tanto é que ele leva, quase como se fosse um enterro real, né, o tanto que ele leva ali para embalsamar o corpo, porque se dependesse dos outros, então, é muita coisa acontecendo nesse capítulo. E eu queria que a gente só fosse refletir. Várias escolhas, várias personalidades.
Pessoas que tinham o mesmo núcleo de poder, o mesmo tipo de poder, mas que agiram completamente diferente. E aí, no final, o que que isso diz para mim? O que que isso diz para você? Que é a escolha de cada um. Que é a escolha de cada um. E que, é, independente de qualquer coisa, nada pode frustrar os planos de Jesus. Nada. Ele não precisa da gente. É a gente que precisa dele. Só que sabe o que que é doido? E aí me deixa mais constrangido, porque mesmo sem precisar, ele, como a Evelise falou, insistentemente continua batendo a porta do nosso coração. Exata. Não tinha autoridade. Exatamente. Exatamente, né? Como a mulher do poço, ela não tinha nada. Não tinha nada. E ela pouco se importou, porque ela tinha encontrado algo maravilhoso, algo, mesma coisa que Paulo viu que fez ele pouco se importar para quem ele era antes. Uma última reflexão que eu deixo de tudo isso é que me convidaram para fazer o estudo na semana passada, e aí eu fui dar com uma galera Filipenses, capítulo 3. E ali me chamou muito, eu sou desses, né, de ver o que me chama atenção. Me chamou muita atenção quando ele fala assim, cara, eu era, se fosse para ser pela carne, eu era o bambambam. Eu era o melhor dos fariseus, eu fui circuncidado com 8 dias, eu era da tribo de Benjamim, eu era o top. Mas sabe o que tudo isso significa? Depois que eu conhecia Jesus, aí ele usa a palavra esterco. Esterco. E você sabe o que é esterco, né? E aí eu fui ver lá na raiz grega, né? Não, eu falei, não, acho que ele tá pegando muito pesado. Acho que a tradução deve ter vindo. Aí eu fui ver o que era, né? Lá no grego mesmo, né? Cocô de cavalo. Era exatamente isso. Então, tudo isso que fez com que eles tomassem decisão ou não, quem entende de verdade, vê que não é nada, nada, quando a gente encontra algo maravilhoso. Eu ter passado o dia todo aqui não é nada diante do que Deus pode fazer na minha vida. Vocês terem passado o dia inteiro fazendo as atividades de vocês, buscando melhorar, nada. Quando a gente encontrar o que realmente vale a pena e trazer isso para dentro do nosso dia, e essa tem sido a minha busca e o meu pedido, aí a gente vai entender. A gente vai entender. E assim termina. Terminou o capítulo ou ainda tem? Não, ainda Ainda tem. tem. Ainda tem 41, 42 aqui. Vamos terminar então. Pode ir. Sim. Quem? Não sei. Acho que é a Fran. Pode ler. Isso. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. E assim termina o capítulo. Tem bastante coisa para a gente refletir no capítulo 19 de João, né? Que a gente consiga ter uma noite em paz, reflexiva, de que Jesus ele está aqui. Eu acho que ele está feliz porque a gente. E olha que doido, né? Por mais assim que ele se sentiu abandonado pelos discípulos, ele ainda teve essa misericórdia, sabe? Uhum. Então, é uma reflexão, assim, que para se levar, assim, quanto ele foi misericordioso, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque a gente vê vários perfis, né? Eu quero que você pense, a gente vai descansar agora, pensando em todos esses perfis: os sacerdotes, o Pilatos, Nicodemos, que bonito, cara, que bonito como o texto termina com Nicodemos e José de Arimateia, que mostra que ainda assim o poder não precisa nos corromper. Não precisa. Por mais que ele corrompa a maioria, ele não precisa nos corromper. Então é bonito demais, como a postura de Nicodemos e de José de Arimateia. E é o que eu desejo para a gente hoje, que é não e outra, e não tirou, não desqualificou. Isso não é um atestado de que a gente não tem que correr atrás, que a gente não tem que estudar, de que a gente não tem que melhorar, que a gente não tem que evoluir no nosso trabalho. É só entender aonde a gente está colocando o nosso coração.
porque é ali que vai estar o nosso tesouro, né? O próprio Jesus falou isso. E aí, nessa terça, se você está cansado como eu, fica com essa palavra aí para você descansar, descansa no Senhor, para que amanhã você acorde renovada para mais um dia de trabalho, que a sua semana seja abençoada na presença de Jesus, que tenho falado com a minha esposa. Dentro de tudo isso que a gente está vivendo, se a gente tiver... É isso, né, amiga? Só a farofa, amiga, só a farofa. Só o pó da rabiola. Então, se a gente tiver a presença de Jesus e a consciência da presença de Jesus, tudo vai valer a pena. Tudo que a gente vai fazer vai valer a pena. Fechou? Vamos orar para a gente terminar esse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse encontro que ele é como se fosse um abraço quentinho teu. Obrigado porque aqui a gente encontra um mix de emoções em um capítulo só. A conversa que você teve com Nicodemos, com Pilatos, a raiva diabólica com os sacerdotes que eram para ser representantes de Deus aqui nessa terra. A forma graciosa e espetacular como o texto termina na reação de Nicodemos, de José de Arimateia. O cuidado que tu tens com a tua mãe ao entregá-la para João. Tudo isso em um capítulo só, esse mix de emoções. A gente está no início da semana ainda, talvez muitas coisas tenham acontecido, mas eu te peço uma bênção especial por cada uma que está aqui. Pela Fran, pela Evelise, pela Janaína. Na terça-feira a gente já está cansado, às vezes já está sobrecarregado, mas a gente quer confiar na tua palavra e nas tuas promessas. São bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Para que a gente, assim, crendo, consiga lançar sobre ti as nossas ansiedades e tendo a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Nos dê um bom descanso, e nos dá força, e nos dá consciência da tua presença durante o nosso dia, não só de manhã cedo e nem só à noite, mas durante todo o dia. Talvez esse seja o segredo da felicidade aqui nessa terra. Talvez tenha sido isso que Paulo tenha descoberto e conseguido se alegrar nas tristezas. A consciência da tua presença. Nos darás essa consciência. Nos dê um bom descanso em nome de Jesus. Amém. É isso, meninas. Bom demais, hein? Tamo junto. Bom demais mesmo. Obrigado. A gente se vê na semana que vem. Vou pensar melhor sobre isso, mas estou pensando em criar um novo grupo, porque aquele nosso grupo tem 1 milhão de pessoas, e aí a gente cria um grupo e deixa o link lá por uma semana para ir para esse novo grupo. Só realmente quem quiser continuar estudando com a gente, quem não quiser, tá tudo certo também. E aí a gente tem pelo menos um filtro, né? Para a gente conseguir trocar mais e ir caminhando junto. Vou ver isso, mas aviso vocês, tá bom? Boa semana, fiquem com Deus e é nóis. Tchau, tchau.